No pré-market de hoje eu falei que existia uma região que podia definir todo o pregão. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas o mais interessante não foi o acerto, foi o motivo. E agora eu vou te mostrar como que eu tomei essa atitude e o motivo dela. Então vamos lá, pessoal. Eu tô com o gráfico aqui que eu tinha feito no pré-market de hoje, né? Hoje de manhã que eu postei, com algumas opções de regiões pra gente observar no pregão de hoje. Então eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que aconteceram. E foi bem interessante, né? Porque eu tinha comentado justamente disso. Eu falei que se o mercado rompesse aqui, ele colocaria 15 minutos para alta e ficaria interessante porque ele poderia vir justamente nessa alta. Como a gente estava dentro de uma estrutura, eu tô aqui num gráfico de 5 minutos, tá? Como a gente estava dentro de dessa estrutura aqui maior, né? Desse topo para esse fundo aqui, eu falei, bom, se o mercado chegar nessa região, colocar esse 15 para cima e depois ele romper, aí a gente está falando que a gente estaria o quê? Dentro desta região aqui, certo? Dentro dessa estrutura agora. Lembra que a gente tinha colocado, a gente já tinha falado desde a semana passada, né? Dessas regiões de 1 hora, que ele está fazendo esses movimentos, essas novas estruturas de 1 hora. Só que essas estruturas são as correções dentro dessa região aqui do diário, né? Então, quando o mercado... No pré-market eu avisei vocês, eu falei assim, olha só, se ele varrer essa liquidez de cima, ele colocou esse 15 para alta e ele romper esse fundo aqui, ele vai estar fazendo o quê? Colocando esse 15 minutos para baixo. E o que eu gostaria de ver é que o mercado viesse, colocasse um fluxo para baixo e continuasse caindo. E ainda falei, ele pode parar nessas regiões de nível-chave. Aí eu marquei o nível-chave aqui do semanal e o nível-chave aqui do H1, que está mais aqui embaixo, junto com essa ordem aqui, com esse bloco de ordens aqui de baixo. Então foi exatamente isso que ele fez, né? Foi bem interessante, porque olhando pelos 5 minutos, ele fez justamente o desenho que a gente tinha feito, né? Ele desceu, rompeu o 15, subiu. Nessa hora que ele subiu, você vê que ele deixa um fluxo, ó, topo, fundo, topo mais alto. Ou seja, ele teve um fluxo comprador aqui, né? A gente arrumar aqui, a gente vê isso. É uma tendência de alta ali que ele tinha se colocado um fluxo. E depois ele vem e rompe o quê? Rompe esse fundo aqui. A partir do momento que ele rompe aqui, você pode vender no pullback com stop acima para pegar essa movimentação. Tá bom? Vamos ver pelo minuto? Como que ficou? Olha só. O mercado estava aqui. Mitigou a zona. Rompeu aqui de baixo. Só que ele nem rompeu só aqui. Ele já rompeu desde aqui também, né? Aqui seria mais ainda uma antecipação maior, mas ele fechou bem, né? Deixou toda a ineficiência. O mais interessante seria ele ter voltado um pouco mais nessas regiões aqui de cima, que ele deixou um order flow aberto aqui, né? Então entre esse topo e esse fundo aqui, ó. Vou marcar até aqui porque é o início da ineficiência que eu estou considerando. Então eu marco geralmente o order block assim. Então se ele viesse para essa região aqui, seria bem interessante para pegar essa venda. Tem gente que já pega na passada, mas às vezes já fica bem caro pelo movimento. Ou quando ele colocou esse fluxo aqui de baixo também, quando ele rompeu esse topo e deixou aqui, ele já entra. Mas para mim é muito arriscado, porque ele pode usar muito bem esse topo aqui como liquidez para mitigar essa zona aqui. Então ele não chegou a testar, mas o movimento foi bem preciso, né? Foi a leitura exata do que a gente tinha programado. E depois ele veio aqui e rompeu esse fundo, colocando esses 5 minutos, né, para baixo agora. Então a gente tinha 1 minuto que estava aqui. Ele subiu, varreu a liquidez, né, dos topos anteriores. Eu estou deixando desse topo, mas ele já varreu a liquidez desses topos aqui também, né. Colocou para baixo. Aí vamos olhar pelos 5 minutos. Olha só. Quando ele rompeu e deixou esses 5 minutos, o que a gente tem aqui? Esse order block, né? De 5. Então a gente teve esse order block aqui de 5 minutos ainda. Observa aqui.
o mercado, antes de tocar nessa região, observe que a única ineficiência que ele tinha era exatamente esses topos aqui. E ele chegou a mitigar quase 50% dela, né? Não sei se vocês conseguem observar aqui, ó. Ele mitigou quase 50% e caiu. Depois, aqui para baixo, ele só fez o quê? Só caiu. E aonde ele deixou uma outra ineficiência? Exatamente aqui. Então, nessa região aqui, era uma região de order flow aberta aqui, ó. Por quê? Porque o mercado deslocou muito forte o preço dessa região para aqui para baixo. Você tá vendo? Ele colocou um fluxo, então a gente consegue ver esse fluxo claramente, ó. Topo, fundo mais baixo, topo mais baixo. Fundo mais baixo, topo mais baixo. Fundo mais baixo, topo mais baixo. Então ele foi colocando uma estrutura de baixa até atingir esse nível chave. Quando ele virou nessa região para cá, ele veio e atingiu esse order flow vendedor, que foi exatamente onde ele teve essa reação. Então você consegue ver, apesar dele não ter feito um pivô exato aqui, você consegue ver que num tempo gráfico menor, isso daqui também foi uma correção, ó. Subiu, desceu, até o momento que ele faz o que? Ele vem e rompe. Nesse momento que ele rompeu, ele tinha deixado o que? Essa região em aberto aqui, certo? Desse topo para esse fundo, né? Que seria um order block aqui. Então eu vou marcar esse order block. Porque ele rompeu o que? O fundo, ou seja, ele rompeu o fluxo. Então eu vou colocar aqui como 15 segundos. Mas aqui eu só quero que você entenda que é um choque de fluxo. Porque o mercado estava seguindo um fluxo, pum, ele quebrou. Com uma barra forte, com intenção, depois de mitigar uma região e não ter mais nenhuma ineficiência. Pode ver, ele preencheu até aqui, ó. Até esse cabelinho aqui ele preencheu. Então aqui a gente tem um nível chave. Ele veio, reagiu com uma barra forte, daria para ter entrado aqui ou esperado a confirmação. Quando ele subiu essa barra, tá vendo que ele tentou fazer uma inside, ele fechou um pouquinho acima. Quando ele subiu e voltou aqui para baixo, você poderia ter feito a venda nesse pullback aqui, se você quisesse uma nova confirmação. Mas aqui já poderia fazer uma venda direto no toque. Eu cheguei a pegar essa venda daqui e sair aqui no fundo, nesses fechamentos aqui da estrutura. Então esse foi um trade também que eu julguei interessante porque ele fez um choque. Eu estava acreditando que ele ia fazer o que? Aqui um boss para confirmar. Depois ele não deixou ineficiência nenhuma, por isso que eu não fiz a outra venda aqui no toque, porque como você pode ver não teve nenhuma ineficiência. Então, como o mercado estava falhando em descer, eu precisaria de alguma confirmação, e a confirmação não veio. Na verdade ele veio e rompeu esse topo aqui, né? Então dentro desses 5 minutos, né, dentro dessa estrutura desse topo para esse fundo, a gente tinha esses 5 minutos que eu posso chamar de 5 minutos interno, porque está dentro dessa estrutura de 5 minutos. Então, para a gente não parar de confundir, a gente deixa ele como interno, então a gente entende que é um subtempo dentro desse time frame aqui de 5, dentro dessa estrutura, é uma subestrutura dentro da estrutura. Então, a partir do momento para a gente entender que vai virar esse fundo de baixo, ele tem que pelo menos virar esse fundinho daqui, certo? Porque ele viraria o interno. Só que para antecipar um trade, a gente não precisa que ele vire aqui, senão ele vai ter que virar aqui embaixo e depois fazer todo o processo de novo, de choque, para a gente tentar pegar uma operação. E o que ele fez aqui? Ele virou, mitigou aquela região. Lembra que tinha uma ineficiência aqui que a gente tinha marcado ainda, a região de order block dos 5 minutos, que era essa estrutura aqui, dentro de uma região premium, certo? Que está acima dos 50%. O mercado veio e fez o que aqui, ó? Um choque, certo? Fez o choque de fluxo. Eu fiquei aguardando operações para essas regiões aqui, que eu queria ver ele fechar esse order flow vendedor. Depois que ele deixou ainda esse topinho de liquidez aqui, eu esperava alguma possibilidade, né? Que ele pudesse fazer alguma coisa nesse sentido para dar andamento e continuar a correção até atingir talvez esses níveis chaves aqui de baixo. Por isso que a gente espera o fluxo. Lembrando que ainda tinha um pouco de ineficiência aqui em cima e o índice às vezes vai, mas aqui ficou bem interessante, né? Que ele foi montando uma escada e depois aqui ele foi seguindo o order flow. Só que esse momento aqui, como já era dia de jogo, dia de call, o mercado já estava meio lento na hora do almoço, ficou complicado. Mas aqui deu uma operação bem legal, porque ele começou a romper os fluxos aqui embaixo, aí veio aqui e rompeu de novo, e aqui ele também rompeu aqui,
deixou esse topo aqui de liquidez. Olha como fica bem desenhado e ficou bem perfeito essa entrada aqui. Deixou uma região de order flow em aberto, alimentado por liquidez. Era tudo que a gente queria. A gente tem uma estrutura, não tem nenhuma ineficiência aqui para cima, a não ser essa aqui de cima. O preço pode tranquilamente vir até aqui para depois cair. A gente não sabe o que vai fazer, a gente precisa fazer e entender o que o mercado está fazendo na hora. Na hora, a coisa mais recente que ele tinha era essa grande ineficiência, né? Entre aqui e aqui, a gente tinha essa região aqui de ineficiência. E deixou essa liquidez em cima. Então aqui você poderia fazer uma venda no toque. Era barato ainda, ó. Daqui até aqui 110 pontos. Mas era um horário de almoço, né? Então o dia de jogo estava meio complicado. E na sequência ele fez de novo, né? Porque aqui ele rompeu. E aqui depois... Aqui ele rompeu, na verdade. Eu não vou nem considerar. Vou considerar como um fake choque aqui, para depois ele ter varrido essa liquidez e rompido para baixo. E aqui também ele deixou um order flow, olha só. Foi a mesma operação. O único local que não tinha que tinha ineficiência, que era aqui. O mercado subiu, desceu, fez o quê? Fez esse pivôzinho, deixou essa liquidez aqui alimentando essa região. Você podia fazer a venda tanto no toque. E aqui ainda, quando o mercado rompeu esse fundo aqui, ó, ele ainda alinhou o fluxo do fluxo, tá vendo? O mercado atingiu o order block, rompeu para baixo, você podia ter feito a venda nesse order flow daqui, em alguma região desse lugar aqui, e pegar essa continuidade da venda. O mesmo poderia... É que depois aqui já ficou diferente porque ele varreu essa liquidez, né? Então depois que ele varreu essa liquidez aqui no fundo e mitigou, tá vendo? Essa região em aberto ainda aqui, ó. Quase chegou nela aqui. Depois ele vira. Aqui já fica mais complicado, porque... Vamos ver aqui, ó, a estrutura inteira. Ele mitigou o nível chave do mensal, começou a subir. Então a gente está trabalhando dentro dessa estrutura aqui que a gente está falando. Então o dia ficou praticamente dentro dessa estrutura. A gente trabalhando só em subestruturas, certo? Que é essa parte toda interna aqui. Então a gente ficou trabalhando internamente dentro de uma estrutura. E como ele sentiu essa região como liquidez e reagiu, aqui toda essa parte de baixo é um order block num tempo gráfico maior. Tá vendo isso aqui, ó? Vamos marcar aqui. Ó. Vou marcar até aqui só pra gente... Ô, caçamba. Daqui vou pegar até o fechamento só pra não apagar a linha ali. Ó, a gente tem esse order block aqui. Ele poderia ter descido até um pouco mais e continuado, mas foi isso que ele fez aqui. Então a gente vai observar isso. Foi isso que, desculpa, que eu acabei observando na hora. Se ele tivesse virado... Aqui como tinha ineficiência também... Aqui, ó. E ele estava no order flow vendedor. Se alinhasse alguma coisa para baixo, você até poderia, né? Pensando que ele poderia mitigar essa região aqui de baixo. Mas você pode ver que ele continua num fluxo, né? Topo, fundo, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto. Então ele está fazendo a escadinha, pivô de alta. E ainda virando todos os times. Aí se a gente olhar pelos 5 minutos... Ó, ele virou essa região aqui. Então ele começou o choque nessa região daqui, ó. Então foi um choque de 1 minuto. E aí ele continuou só alta. E agora mitigou completamente, né, aquela ineficiência que a gente tinha dito ali. E o mercado virou exatamente aqui. Ou seja, agora pode ser que o mercado comece novamente a colocar um fluxo de baixa para atingir essas regiões aqui mais abaixo. Só que a gente não sabe o que vai acontecer, nem fechou o mercado ainda, né? E é isso aí. Essas foram algumas coisas que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ajudado de alguma forma essa leitura. Lembrando que não tem o certo e o errado, tá? Isso daqui é só a maneira que eu leio. Mas é para ajudar e vocês entenderem como vocês podem ler também dentro da estratégia de vocês. Então é isso aí. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhar com alguém que gosta de SMC, quer aprender mais. E é isso aí, galera. Um abraço, bons trades, até a próxima.